A gente vai iniciar o nosso top 10 hoje, tá? O tema é neutropenia febril. Vai ser apresentado pela Maiara, nossa R2, com a orientação do Dr. João Prates. Dr. João Prates é infectologista e membro do grupo de micologia clínica da Unifesp, coordenador do grupo de infecções e imunossuprimidos, oncohematologia e TMO da Beneficência Portuguesa de São Paulo, pós-graduado em pesquisa clínica pela Harvard Medical School, doutorando em oncologia clínica, células tronco e terapia celular pela USP Ribeirão Preto e coordenador do ensaio clínico Clement ESPE. Falei tudo certo? Nossa, que grande. Falei que não precisava falar tudo isso, meu Deus. Não, é bom para valorizar. À vontade, viu? Obrigado, imagina. Então, eu vou começar. Meu nome é Maiara, sou R2 de infectologia aqui do HUB, sou médica graduada também aqui pelo UNB. E hoje eu vou apresentar o Top 10, que é um trabalho que a gente faz sobre os últimos artigos, atualizações de um determinado assunto. Esse vai ser sobre neutropenia febril, estou sendo orientada pelo Dr. João Prates. A gente vai apresentar 5 artigos. O primeiro vai ser sobre a instituição de um protocolo de neutropenia febril numa instituição na Turquia. O segundo vai ser sobre Next Generation Sequenciation, que é metagenômica, para ver se isso auxilia no diagnóstico das infecções dos pacientes neutropênicos febris. E os 2 últimos vai ser sobre curso de tempo reduzido de antibióticos. O primeiro vai ser um estudo sobre infecções gerais, e o segundo vai ser sobre pseudomonas em corrente sanguínea. E o quinto estudo vai ser um bônus que vai ter sobre COVID em pacientes oncohematológicos. Então, vou começar. O primeiro estudo... Ixi, travou. Já começou... Eu passei o slide aqui. Foi. Vai ser esse aqui, que foi um estudo publicado em julho de 2024 na Antibiotics, que vai discutir sobre a implementação de um protocolo de neutropenia febril na Turquia. E aí eu coloquei ele primeiro, que a gente pode aproveitar e dar uma introduzida sobre como é um protocolo de neutropenia febril, as condutas, as profilaxias e tudo mais. Deixa eu passar aqui. Na introdução, ele fala que é uma condição ameaçadora à vida. Eu lembro até que quando eu fui estudar neutropenia febril a primeira vez, ele falava dos estudos de sepse, que nem todos mostravam que tinha diferença de prognóstico você fazer o antibiótico na primeira hora, se não tivesse chocado, mas que o de neutropenia febril mostrava e que tinha diferença, assim, até 20 minutos de atraso do antibiótico tinha diferença nos desfechos. Na introdução, ele cita que o uso de guidelines no manejo reduz a mortalidade, ele mostra esse estudo aqui. E ele também cita um estudo com 567 centros na Ásia e na Europa, que mostra que as recomendações apresentadas nos guidelines europeus não são amplamente implementadas na prática clínica, que os principais problemas para seguir esses guidelines é o uso excessivo de carbapenêmico e terapia combinada, adição injustificada de glicopeptídeos e sem descalonamento posterior. Então, ele pergunta como melhorar a compreensão e adesão desses guidelines. Ele tem essa ideia de fazer a implementação de uma diretriz no idioma local, turco, e ele também vai testar a aplicabilidade de um sistema que ajuda na decisão clínica, no manejo desses pacientes com neutropenia febril e bacteremia. Depois eu vou mostrar melhor como é que é esse sistema. Doutor, se você quiser ir comentando na hora ou comentar depois, você que decide, tá bom? Beleza. Vai seguindo, eu já comento. Mas já que paramos por um segundo, vou acrescentar uma coisa interessante. Não tem como esquecer de falar disso, de neutropenia febril ser uma coisa urgente. Eu sempre gosto de contar um caso que a gente teve de uma moça, numa paciente de linfoma, fazendo R-CHOP, que teoricamente é um esquema de, assim, pouca neutropenia febril sintomática, uma gravidade não tão importante, e ela estava em casa e teve febre em casa. Aí ela foi no pronto-socorro do hospital e o pessoal que estava na porta não tinha muita experiência. E aí ela falou assim: tive febre em casa, chegou, não estava com febre, os sinais estavam bons. Eles falaram: tranquilo, vamos colher os exames aqui, espera aqui na sala de espera mesmo, não botaram ela num leito para tomar antibiótico, nada disso, né? E aí ela era esperta, ela mandou mensagem, ligou pro pessoal da Hemato que acompanhava ela, a gente estava junto naquele momento, a gente falou, vamos descer lá, já fizeram antibiótico pra você? Ela falou, ainda não. Aí o tempo que demorou entre a gente chegar, a gente chegou, desceu até lá, ela estava na sala de espera ali esperando para coletar os exames, né? Aí a gente falou assim: vamos ver você no consultório, vamos até ali. Isso fazia, sei lá, 40 minutos que ela tinha chegado, não sei, uma hora. Aí a gente pegou e levou ela até o consultório. Chegou no consultório, ela já estava tonta. Aí a gente falou: deita aqui na maca. Ela estava hipotensa,
quando deitou na maca pra gente examinar. Daí a gente começou os antibióticos e tudo mais, levou pro UTI, Nora, tudo. E aí, 6 horinhas depois, o laboratório ligou pra gente que estava crescendo streptovírus nas todas as hemoculturas dela. Então, sendo que ela chegou sem febre no hospital. Então, isso que você está falando é que realmente a gravidade da neutropenia febril quem já viu sabe que o negócio é rápido mesmo, tá? Nos pacientes já com antibiótico é bem mais tranquilo. Agora, quem não tá tomando é muito rápido. Então, acreditem no relato do paciente quando ele está em casa. Ele falou: tive febre em casa, faço quimioterapia. Trata ele como sepse. Depois você vê o hemograma, depois você vê se tem febre durante a avaliação, não tem problema. Colhe as hemos e taca ele antibiótico antes que seja tarde, tá? Então, eu acho que foi bom ressaltar esse ponto aí, Mayara. Bem importante. Deixa eu passar os nos métodos, ele é um estudo retrospectivo no Hospital Universitário na Turquia, que é esse hospital aqui, que é um hospital até grande, tem 119 leitos, 16 de transplante, e o guideline local que eles fizeram foi lançado em 2017, eles faziam uma aula pelo menos uma vez no ano para falar sobre o guideline e ensinar para todo mundo. É um hospital universitário, então tinha residentes, mudava sempre a equipe. Os critérios de inclusão são pacientes maiores de 18 anos, com os critérios de neutropenia febril, que ele vai definir embaixo, internados com pelo menos um episódio. A definição de neutropenia febril que ele coloca é uma temperatura timpânica maior ou igual a 38,3 graus ou maior que 38 por mais de uma hora, e neutrófilos menor de 500 ou previsão de uma queda para menor de 500 nas próximas 48 horas. O desfecho principal dele foi aumento de 20% na taxa de tratamento empírico adequado da neutropenia febril nos pacientes com bacteremia. O tratamento empírico adequado que ele coloca é pelo menos ter um agente ativo contra as bactérias isoladas na hemocultura, que vai ser o resultado posteriormente. Eu até achei interessante que ele não colocou tratamento empírico adequado, aquele que seguiu o guideline, mas é aquele que deu certo. Mas, assim, provavelmente é o que seguiu o guideline, né? E também tinham que ser administrados em menos de 24 horas após a coleta da hemocultura. Os pacientes foram selecionados aleatoriamente pelo Comitê de Controle de Infecções durante períodos específicos para avaliar a adesão aos protocolos. Ele usou no artigo a palavra randomizar, de forma randomizada, mas aí eu achei que era interessante sublinhar para ficar claro que não é exatamente um estudo randomizado. O viés de seleção que ele diminui fazendo essa randomização é o mesmo que não teria se ele simplesmente pegasse todos os pacientes internados. Ele é um estudo retrospectivo, né? Então não dá para você fazer uma randomização de verdade. Mas ele pegou esses pacientes de forma aleatória, ele não explica exatamente como foi essa forma aleatória. E aí ele coletou os pacientes no tempo de abril de 2017 a maio de 2017, que foi pré-protocolo, e de maio de 2017 a janeiro de 2019, que foi pós-protocolo. Aqui é só para ilustrar como é que foi os critérios de inclusão. Então, os pacientes maiores de 18 anos, com neutropenia febril, no primeiro episódio, internados. E aí eles colocou o grupo P1 e P2, que foi pré e pós-protocolo. Ele excluiu 9 pacientes no P1 e 7 pacientes no P2, porque tinham neutropenia recorrente, ele queria pacientes com o primeiro episódio. E ele analisou 91 versus 136 pacientes em cada grupo. Análise estatística, ele dividiu o grupo P1 e P2, as variáveis contínuas ele usou o teste T de student e o Mann-Whitney para os não paramétricos. As variáveis categóricas, ele fez o teste do Q quadrado ou exato de Fischer, que é aquele que é uma análise mais específica mais trabalhosa que você usa quando a frequência nas células são menores de 5. Aí você não consegue fazer o Q quadrado. O P foi considerado significativo com menor de 0,05 e ele usou o SPSS da IBM. E aqui sobre o guideline dele, para a gente ir conversando como é que né? Um guideline dele, assim, é bem parecido com o da maioria, e a gente vai discutindo. Das profilaxias que ele recomenda no guideline dele. Ele orienta levofloxacino 500 mg dia para os pacientes com previsão de neutropenia que dure igual a 7 dias, começando junto com a quimioterapia e finalizando com a recuperação da neutropenia ou quando iniciado uma antibiótico terapia para uma infecção. Eu até queria saber, doutor, se vocês fazem aí a profilaxia bacteriana com levofloxacino, como é que é? Será que ele Pô, tá me é uma, ouvindo? uma controvérsia muito agradável de se discutir. Eu não gosto de quinolona profilática. Tá? Pelo mundo, essa prática é muito variável,
não é uma coisa que é consenso entre todos. Ela é considerada recomendação de guideline da IDSA, mas ela não está no europeu, por exemplo. Então, na Europa se usa muito menos, nos Estados Unidos usa mais. A gente não. Qual que é o grande problema do uso de quinolona? É que o uso de quinolona está associado com aumento de frequência de infecções por SBL. E é esperado porque, pensa assim, ó, você tem um paciente que está tomando quinolona profilática, quando ele tiver uma neutropenia febril e escapar alguma coisa, ele vai ter um agente resistente à quinolona, certo? Faz sentido, né? Se eu estou dando quinolona profilática, ele vai ter uma... E aí você não consegue usar quinolona para tratar esse paciente. Então aí vai, você está dando quinolona para o seu paciente, ele faz uma bacteremia, uma neutropenia febril com ICS documentada, por uma E. coli multi-S. É o mais comum que vai ter na literatura, é isso. Aí você vai ter o quê? Uma E. coli resistente a levo. Aí você não consegue descalonar a tua cefalosporina. Então você dá a cefalosporina por mais tempo. Você trata a bacteremia toda dele, lá, 6, 7 dias de cefepime, de ceftraxona. Então você expõe seu paciente a mais tempo de cefalosporina. Se você estivesse não usando profilaxia com quinolona, seu paciente faz a bacteremia, você dá lá cefepime, E. coli multi-S e descalona para levo. E aí você só usa 72 horas em média aí de cefalosporina, ao invés de usar o dobro de tempo. Provavelmente por isso que você seleciona mais ISBL, tá? Tem um mecanismo molecular indireto também de por que a quinolona poderia aumentar ISBL também. Você poderia argumentar sobre esse mecanismo, mas acho que tem muito mais a ver com o uso das cefalosporinas. Então eu não uso quinolona, a gente não recomenda no nosso hospital. A exceção é se o paciente for fazer um transplante ambulatorial, que ele fica em casa, né? E isso gera um pouco de discussão, porque se ele está em casa, até ele chegar no hospital, tem esse delta de tempo que a gente tem que ter alguns cuidados e talvez já estar com antibiótico, sei lá, tem uma discussão nesse sentido, ou diminuir os episódios seja uma boa, ou o timing da profilaxia, então não é o tempo todo, mas na hora que você acha que ele vai fazer neutropenia febril, você já começa um pouquinho antes, por exemplo. Então, você tem algumas estratégias, mas a gente só usa no ambulatorial. Uhum, tá certo. Aqui também a equipe da Hemato usa só ambulatorial, né? Tem essa impressão. Para profilaxia fúngica, o guideline dele indica posaconazol com ataque de 600 miligramas e manutenção de 300 por dia. Para quem está na fase de indução de LMA, SMD com quimioterapia semelhante a LMA e receptores de transplante com GVHD grau 3 e 4. Ele não faz a profilaxia de fúngico filamentoso para todo mundo, fungo filamentoso. E além disso, ele coloca o fluconazol para os receptores de transplante em fase pré-enxerto e neutropênicos com expectativa de durar mais de 7 dias com alto risco de mucosite. E o tempo dessa profilaxia com fluxo seria finalizando com a recuperação da neutropenia ou com o início da terapia antifúngica se o paciente tiver uma infecção fúngica. O que ele colocou no guideline para uso de diagnóstico, né? De exame diagnóstico. Ele preconizou a hemocultura, 2 sets, 2 sítios diferentes para todos os pacientes, antes da antibiótico terapia empírica. Ele fazia coleta de antígeno sérico galactomanana 2 vezes na semana em pacientes neutropênicos que não estivessem recebendo profilaxia para fungo filamentoso. Ele indicava TC de tórax se febre persistente mais de 72 horas ou galactomanana acima de 0,5, independente dos sintomas. TC de seios da face se houver suspeita de sinusite. PCR para clostridioides difícil se tivesse diarreia. E o PCR para CMV estava na rotina, 2 vezes na semana para transplantados ou quem fazia quimioterapia para LLA. Eu nunca tinha visto um guideline que indicasse PCR para CMV. Você sabe algo sobre? É Que indicasse assim que de rotina, né? Eu não sei exatamente, mas assim, a LLA tem mesmo muito mais depressão de linfócito. Agora, eu não sei se eles mudam. Geralmente não é uma doença que classicamente a gente tem de CMV doença. Mas uma coisa que no mundo dos ITKs agora, né, com os TNIBs aí, realmente tem uma associação de aumento importante de reativação do CMV com os ITKs. Então, não sei, às vezes é um centro que realmente tem muitas quimioterapias específicas ou tem muitos pacientes politratados, talvez eles trabalhem assim, mas não é uma coisa muito habitual mesmo. Agora, com certeza no pós-TMO aí sim, aí não tem dúvida, né? Tá certo. Mas tá bem, os guides dele, as coisas que ele tá recomendando estão bem racionais, achei que tá muito bom, assim, muito bem colocado e muito bem descrito. Aham. Ué, não passou? Aqui. Para antibiótico terapia empírica, o que o guideline dele indicou?
Primeira linha, piperacilina e tazobactam, cefepime ou ceftazidima. Lembrando que a ceftazidima não ia cobrir bem o estrepto. E aí ele fala isso, ceftazidima monoterapia ou associado com a micacina, que eu acho que ele estava pensando em fazer dupla cobertura para pseudomonas, mas acaba que de efeito colateral ele cobre um resistente a carbapenêmico. Carbapenêmico, ele ia indicar para os pacientes que eram sabidamente colonizados por bacilo gram-negativo multidrug resistant ou produtor de SPL, em choque séptico, e aí ele põe a definição de choque séptico clássica, em pneumonia nosocomial, que eu não sabia que era clássico, colocar carbapenêmico em pneumonia, eu sabia em colocar vanco, né? Mas não carbapenêmico. Profilaxia para quinolona ou antibiótico terapia de amplo espectro nos últimos 10 dias. Aí a questão da profilaxia com quinolona, né? Que ele já colocava carbapenêmico se fizesse. E se tivesse internação em UTI por mais de 72 horas nos últimos 15 dias. Para colocar a vancomicina, ele colocava no caso dos pacientes que tinham choque séptico, infecção associada a dispositivo invasivo de longa permanência, colonização por MRSA e mucosite severa, que são indicações clássicas. Assim, o que faltou foi a pneumonia, que na pneumonia ele colocou o carbapenêmico, mas não colocou o vanco. Talvez seja pela epidemiologia de lá, não sei. Eu acho que É, é um pouco controverso mesmo, tá? Tem um estudo da. Meu Deus, é que a gente fica chamando ela de Zânia, mas tentando lembrar o nome dela, oh meu Deus, do MSK. Ah, enfim, tem uma colega que é bem conhecida do Memorial, é que o apelido dela é Zânia, então quem convive com ela ali no dia a dia fala isso, mas não vou lembrar. Que é a Papa Nicolau. O nome dela é diferentão, o primeiro nome. E ela, por exemplo, mostrou um coorte, ela sempre fala desse coorte, que tem, quando tem pneumonia por pseudomonas, eles gostam de ter duas drogas, ou de usar carbapenêmico, ela discute isso, então algumas pessoas têm essa conduta quando tem pneumonia, a mortalidade é alta das pneumonias, então talvez por isso eles tenham esse interesse de aumentar a cobertura, talvez seja por isso, né, o carbapenêmico aí. E a pneumonia por gram-positivo, tem tem lugares que ela é muito infrequente. Então, meio que. E a gente, quando a gente fala de cobrir gram-positivo em pneumonia de neutropênico, nós estamos preocupados principalmente com pneumonia hematogênica. Então, a Aureus às vezes faz pneumonia hematogênica e Pseudomonas também. Então, e é um grupo de mortalidade alta, um grupo que vai meio mal, assim. Então, acho que por isso tem essa questão. Agora, como ele ainda usa ceftazidima na vida dele, que é o que está escrito aí, essas recomendações clássicas de mucosite, por exemplo, é para quem usa ceftazidima, porque teoricamente se você usa um cefepime, ou se você usa um carbapenêmico, ou se você usa um pipetazo, o teu viridan está bem coberto, né? Então, meio que você não, talvez não precisasse se preocupar tanto. No MD Anderson, que é um centro bem conhecido, tem muito estrepto resistente à pene e cefalosporina. É uma porcentagem não desprezível, eu não lembro se é 6%, 8%, até 10%. Então eles usam vanco mesmo para todo mundo, tá? De rotina. Então vai depender do seu centro mesmo, essa questão da terapia empírica de gram positivo. legal. E aí ele suspendia vanco se tivesse uma cultura sem crescimento de coco gram-positivo. E a colistina ele usava para colonizados por germe gram-negativo resistente ou infecções prévias por eles, produtor de carbapenemase. Outras coisas do guideline, outras indicações. A suspensão do antibiótico, ele fazia-se clinicamente estável, a despeito de contagem de neutrófilos ou febre contínua. Achei firme da parte deles. Terapia empírica apropriada. Ele considerava isso que seria pelo menos um antibiótico ativo in vitro contra o micro-organismo crescido na cultura, exceto a aminoglicoside, que aí tem aquela discussão de não usar aminoglicoside sozinho para infecção de corrente sanguínea, né? Resposta à febre, ele considerou o paciente afebril por pelo menos 3 dias após 48 horas de início de antibiótico terapia, e todas as hemoculturas positivas para bacilo gram-negativo, áureos e enterococos foram consideradas bacteremia verdadeira, e as com estafilococcus coagulase negativo, difteroides, streptococcus viridans, foram consideradas bacteremia verdadeira se as duas hemoculturas obtidas em 24 horas, pelo menos, identificassem a mesma bactéria. Ele coloca duas culturas, ficou meio em dúvida se é 2 sets, duas coletas, mas eu acho que é 2 sets porque você não vai coletar no mesmo dia 8 frascos, né? Então, É duas amostras mesmo diferentes. É porque a preocupação aqui esses dois, o coagulase negativo e esses difteroides, que são os bacilos gram-positivos, muitas vezes são contaminantes. Acho que essa é a grande preocupação dele mesmo,
tá? Foi isso. Aham. Sobre o sistema de suporte à decisão clínica. É um software online disponibilizado em novembro de 2021. É um modelo baseado em árvore de decisões, é um modelo hierárquico que é formado por nós e ramos. E aí cada nó é uma pergunta e cada ramo são possíveis respostas levando à decisão final. É como se fosse um organograma, né? Eu coloquei aí o QR Code para vocês acessarem e ver que existe de verdade, mas ele está em turco e tem que fazer um login, então não dá para a gente mexer. Porque eu queria mexer, né? Mas eu não consegui nem traduzir, porque eu não consigo copiar e colar e eu não tenho esses caracteres para digitar em turco. Então, Ô, André, como que os residentes da Infecta não sabem turco? O que aconteceu com a nossa qualidade da nossa residência? Meu Deus, gente. Que decadência. Decadência, cara. O chinês e o turco não entram no currículo da R2? Antes tinha chinês, turco e línguas perdidas. O que aconteceu? Nossa. pois Ai, é. ai. Que decepção, Mayara. Decepção. Desculpa, eu vou melhorar. É uma questão geracional, cara, é uma nova geração. Eles não sabem. Aqui eu coloquei um exemplo do sistema de decisão deles. Eu acho que a cara do software deve ser mais amigável do que essa tabela. Mas basicamente ele vai fazendo as perguntas importantes, responde sim ou não, e aí no final ele vai dar essa. Opa, o que aconteceu? Voltou. Ele vai dar essa orientaçãozinha aqui. Ah, eu não consigo apontar. Ah, tá apontando? Tá não, né? Mas enfim, no final vai dar a orientação que está escrita aí. No caso, ele indicou meropenem e um glicopeptídeo. E aí ele também mostra a dose e tudo mais. Do baseline, das características de baseline dos pacientes. Não teve uma diferença significativa. Eles escolheram randomicamente bem randômico, então não tem uma diferença muito grande entre os dois grupos. O que mostrou diferença, que teve um P significativo de 0,01, foi a duração da neutropenia, que foi uma mediana de 6 dias para quem estava no P1 e 7 dias para quem estava no P2. Não há aquela grande diferença, né? Então, os grupos são pareados até, e aqui os resultados do estudo. Isso aqui foi em relação às profilaxias, profilaxia antibacteriana e antifúngica. Na antibacteriana, não teve muita diferença. Na antifúngica, teve diferença no compliance em relação à dose. Então, a razão mais comum para ele ser classificado como não conformidade com a profilaxia antibacteriana e antifúngica foi o tempo do início e do término, que foi ele não colocou no tempo certo. Mas teve um aumento do compliance na dose. Eu acho que ter aquela resposta com a dose ali ajudou. Ah, eu queria ter o apontador aqui, vai ficar melhor, né? Aí. Dos resultados de diagnóstico, dos testes diagnósticos. Hemoculturas, o que teve de diferença? Foram coletadas 223, 98,2% coletou cultura. Apenas 2 pacientes no P1 tiveram coleta de 2 sets de hemocultura, e no P2, só 34, 25% tiveram a coleta de 2 sets. Então, tem um problema na Turquia que eles não coletam 4 frascos de hemocultura. Apesar de estar no guideline, parece que é uma coisa que não segue muito. Na questão de pedir galactomanano, PCR de CMV e de clostridioides, não teve muita diferença entre os grupos. Eu acredito que seja porque são condutas mais tomadas pela equipe assistente, a hematologia. Eu acho que eles estão mais. Acho que não faz tanta diferença ter um protocolo novo para eles. Aqui é em relação ao uso dos antimicrobianos, o que teve diferença? Teve diferença no uso da antibiótico terapia empírica adequada, teve um P de 0,06 e teve um aumento de 58% para 88%. Teve diminuição no escalonamento de 45% para 48%, com um P de 0,03. Teve diferença na defervescência depois do antibiótico terapia empírica, que foi de 35% para 58%. E teve diferença na duração da antibiótico terapia menor de 7 dias, que foi de 21% para 34%. Não teve diferença na mortalidade de 30 dias. Tem que ser isso.
sobre o uso daquela plataforma de apoio à decisão clínica. Eles colocaram 50 cenários hipotéticos para testar e o software estava de acordo com o guideline 100% das vezes. Nos pacientes que tinham a cultura e o resultado do antibiograma. O antibiótico recomendado foi adequado de acordo com o resultado do antibiograma em 80% das vezes. Eu achei que podia ser 100%, né? Que você já tinha um antibiograma. Em relação à adequação da antibiótico terapia empírica, sobre a mudança, né? O software acertou em 66% das vezes. E o médico que ele põe lá, o médico júnior, que provavelmente é o residente, acertou em 58%. Então foi ligeiramente melhor, mas não foi significativo. E em relação à comparação com o médico consultor, ele foi igual. Então, ficou a pergunta se talvez num lugar com residência ou num lugar que tem muitos médicos que acabaram de entrar, se faria uma diferença maior. E aí a conclusão dele é que ele fala que uma diretriz local, no idioma local, com revisão contínua do desempenho e feedback para os médicos, pode ajudar a proporcionar uma melhoria sustentável no manejo da neutropenia febril. E os achados sobre a aplicabilidade do sistema de apoio à decisão são promissores. Não achei tão promissor. O estudo adicional são necessários para avaliar o papel dessa plataforma no manejo eficaz da neutropenia febril. Aqui eu coloquei minhas anotações sobre o estudo. O que eu achei? Eu achei que ele encontrou diferenças significativas interessantes. Foi no ajuste de dosagem, as pessoas começaram a acertar mais a dose depois do protocolo. Coleta correta de hemoculturas, que não melhorou muito, mas já é alguma coisa, né? Antibiótico terapia empírica adequada melhorou bastante, de efervescência, duração da antibiótico terapia também caiu e também o escalonamento. O sistema online foi ligeiramente melhor que o médico júnior, então eu fiquei perguntando se podia ser útil quando não houver especialista disponível, quando não tiver parecer e tudo mais. E aí, ressalva sobre o estudo, é um estudo retrospectivo, então a gente sabe que tem viés de seleção, de formação, de sobrevivência, e são só 66%, 66 pacientes, só 29% teve hemocultura positiva, e acho que pode também ter, assim, em neutropênico febril, poucos têm hemocultura positiva, né? Mas também teve uma coleta inadequada de hemocultura. Quilômetros por hora. Ixi, Mayara, tá você. A Siri falou alguma coisa aí. Eu ia falar. É o seguinte, Mayara, ó, se você conseguir fazer tudo isso de diferença significativa no seu serviço usando só um aplicativo, é bom pra caramba, mulher. Não fala que é mais ou menos. Olha isso. Olha o que esse treco faz, cara. Pensa que é um hospital universitário que provavelmente nunca aconteceu com a gente, né, André, na nossa residência, na nossa vida, ter só um frasco de hemocultura ou dois, né, para cada paciente. Nunca aconteceu isso. Isso é muito estranho mesmo. E a outra coisa é que o médico júnior no hospital universitário, todo ano tem médico júnior. Então, realmente, esse estudo, para mim, apesar de, lógico, tem limitações, é um baita de uma demonstração de que se você colocar um negócio que realmente ajuda o médico, né, as coisas melhoram. Eu não sei se ele descreveu isso, Mayara, mas tendo a achar que a terapia empírica, quando ele errava, talvez fosse ou não usar carbapenem quando devia, ou usar muito ceftazidima, porque é uma coisa que muitos centros não usam mais, mas talvez esse centro usasse. E aí os Viridans iam errar, mas eu achei muito legal. Eu estudo várias, ó, menos tempo de uso, menos tempo menos escalonamento, os caras não escalonam de graça, só se precisa. Lógico que a febre passa mais rápido, porque o cara acerta o antibiótico mais, né? Então, realmente, achei o resultado muito bom. E 30% de ICS documentado tá muito bom, apesar deles escolherem Pokémon Cultura. É, Então, é bem interessante. Isso você mostrando que isso pode ajudar bastante, se for bem feitinho. O que eu fiquei meio em dúvida no estudo é porque eu tinha a impressão que esses resultados eram em relação à adição do protocolo, não necessariamente ao uso da plataforma, que ficou meio assim. Mas se Não, ele usou o mas protocolo. isso, ele colocou quem tinha protocolo e quem não tinha, né? Então, realmente, acho que os dois são equivalentes aí. Tá bom. Muito bom. Achei que você ia falar alguma coisa, foi mal. Ixi, eu não tô conseguindo voltar. Só um minutinho pra você. Ó céus, travou tudo aqui. Meu Deus. Eu não consigo ver aqui, não. Gente, só um minutinho. Aqui, voltou.
Peraí. Socorro. Aqui, pronto. Tá. O próximo vai ser esse artigo publicado na Clinical Microbiology and Infection, em janeiro de 2024, que ele vai falar sobre o papel do sequenciamento metagenômico na identificação de patógenos e na personalização do tratamento do paciente. E aí a gente vai poder discutir sobre o uso da metagenômica, que pode ser integrado à prática clínica para otimizar o diagnóstico. Na introdução, é um estudo chinês, né? Na introdução ele fala que mais de 80% dos pacientes com neoplasia hematológica vai desenvolver neutropenia febril, mas menos de 15% tem o patógeno identificado em hemocultura, que é aquilo que o doutor tinha até falado, 30% é um valor legal. Ele pergunta se a metagenômica pode ser uma alternativa para esses pacientes que estão neutropênicos febris sem identificação de um patógeno. E aí o objetivo do estudo dele foi exatamente isso, avaliar o desempenho diagnóstico e impacto clínico do NGS, que é o Next Generation Sequenciation, em amostra de plasma em comparação com a hemocultura. Eu coloquei aqui a introdução do que é metagenômica, só para a gente explicar melhorzinho. É uma tecnologia de amplificação e sequenciamento genético que permite aí identificar de forma abrangente o material genético de uma amostra clínica, seja de sangue, de líquor. E, assim, quando você fala uma tecnologia de amplificação e sequenciamento, você pensa um PCR, ele é um pouco diferente. A diferença principal do PCR dele é a questão do primer, porque para detectar o PCR, você precisa pensar num patógeno, ir lá no MCBI, olhar o genoma daquele patógeno, daquela E. coli, selecionar a sequência que você quer identificar, fazer o primer, para o primer identificar aquele patógeno durante o PCR. E aí ele vai amplificar aquela sequência que você pediu do primer. O NGS ele não precisa de um primer. Ele vai fazer uma detecção não direcionada de qualquer material genético presente na amostra. Por isso que é uma amostra cell-free. Você tira suas células para não detectar seu próprio DNA. E ele pode identificar múltiplos patógenos simultaneamente, inclusive novos e inesperados. Você não precisa de uma hipótese microbiológica. Ele vai lá ver o que tem no sangue daquela pessoa. É um estudo multicêntrico em 4 hospitais na China, prospectivo, de março de 2021 a março de 2023. E ele pretende comparar o NGS, que é o Next Generation Sequenciation, com hemocultura em pacientes com leucemia aguda e neutropenia febril. Os critérios de inclusão são todos os pacientes nesses hospitais nesse período de tempo, de 15 a 75 anos, com leucemia aguda, neutropenia febril, que ele definiu como neutrófilos abaixo de 500 células, mais temperatura axilar de 37,5. A amostra de sangue foi coletada no D0, no dia de entrada no protocolo, e enviadas para a hemocultura ou para o NGS. E aí, no NGS, ele tem um turnover de 19 horas, então em 24 horas o especialista já tinha o resultado desse NGS na mão dele. O tratamento antimicrobiano seguiu o guideline chinês de neutropenia febril de 2016, que eu dei uma olhada por cima, é bem parecido com aquele outro que a gente falou, e que é bem parecido com a maioria dos outros, assim. Na análise estatística, ele calculou sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo numa tabela de 2x2. E aí, o que ele considerou os verdadeiros positivos e negativos? O verdadeiro positivo para ele foi o Positive Agreement, que tem um valor positivo, o mesmo micro-organismo detectado tanto no NGS quanto na hemocultura. O falso positivo foi o que tinha o NGS positivo com a hemocultura negativa. Que isso é uma coisa que eu fiquei até assim, por que ele fez isso? Porque é um exame que se propõe a ser mais sensível. E no momento que ele fica positivo a despeito da hemocultura negativa, você vai considerar um falso positivo? Só que, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma clinical education, que eu vou mostrar mais na frente, que é uma forma dele corrigir isso. É sempre um problema quando você tem um teste mais sensível e específico, você encontrar um padrão ouro, né? Teve esse problema com o GeneXpert, tem com PCRs em geral, né? Porque como é que você vai fazer um padrão ouro que é o que parece que é melhor, né? O Você está falso explicando negativo. como ele desenhou a tabela. Tem que fazer isso. Você tem que colocar o gold standard assim. Não tem jeito para desenhar a tabela. Você tem que pôr o padrão ouro é hemocultura no primeiro momento. Uhum. Talvez uns estudos na frente ele vire o padrão ouro, né? Isso, mas você precisa colocar a tabela desse jeito. Ele está explicando como ele montou a tabela. Então é isso mesmo.
É. E aí, o falso negativo é o paciente que tem o NGS negativo e a hemocultura positiva, ou ambos positivos para micro-organismos diferentes. E o verdadeiro negativo é o paciente que tem o NGS concordante com a hemocultura, os dois negativos, né? E aí, ele também colocou esse valor aqui, que é a proportion of positive agreement e proportion of negative agreement. Que aí é a proporção de hemocultura positiva dentro do NGS positivo e a proporção de hemocultura negativa dentro do NGS negativo. A estatística dele foi padrão, ele usou moda média e mediana, significância, as variáveis contínuas TST e o Wilcox-Rank, que é a mesma coisa que o Medfit, né? Para não paramétricas, e o intervalo de confiança de 95% pelo método binominal exato, e o software foi o R ou o Office. Aqui tem a tabela 1, que vai ter as características demográficas dos pacientes. A média e a mediana de idade são de 41 anos, deve ser uma distribuição normal, né? Média, mediana e moda igual. Mais ou menos a metade era do sexo masculino, a maioria era desse hospital aqui, 65%. A maioria tinha leucemia mieloide aguda, a maioria estava em consolidação, 10% tinha diabetes, 8% hipertensão, 93% usavam catéter de longa permanência, porque eles faziam químio, né? E a mediana de estadia no hospital era de 25 dias e a taxa de morte era de 1,6% em 28 dias. São pacientes graves, né? Aqui é uma tabela que mostra como que ele foi alocando os pacientes dele. Então, ele selecionou 475 com leucemia aguda e neutropenia febril. 28 saíram porque não tinha o consentimento, alguns saíram porque as amostras de hemocultura deram errado, e aqui dos 442 que ficaram selecionados no final, teve 77 que foram o positive agreement, os dois estavam positivos para o mesmo bicho. Teve 136 que tinham a hemocultura negativa, mas tinham o NGS positivo. E aqui ele mostra esse CA, que é o Clinical Education, que é como se fosse um comitê de adjudicação, que é composto por especialistas independentes que vão analisar o resultado desses exames e colocar se os pacientes são prováveis, possíveis ou unlikely, que é improvável, né? E aqui a gente pode ver que a maioria que tinha NGS positivo e hemocultura negativa foi para o provável, ó, 136, 116. Então, a maioria estava detectando um bicho que era relevante clinicamente e que a hemocultura não estava detectando. E aqui a maioria dos pacientes, que é o 212 pacientes, estavam no negative agreement, que era tanto a hemocultura quanto o NGS negativo, que mostra que muitos desses pacientes neutropênicos febris nem sempre tem um bicho responsável, né? Eles têm outras causas para fazer febre. Mas o número de falso negativo foi bem pequenininho, né? Sim. Aqui, essa tabela eu coloquei mais para mostrar a diferença no PAT, que é os pacientes que já fizeram antibiótico terapia e os que não fizeram. Prior antibacterial treatment. Aqui a gente vai ter o eixo da hemocultura e aqui o eixo do NGS. E aí a gente mostra que nos pacientes que fizeram que não fizeram antibiótico terapia antes do tratamento, que não tiveram antibiótico terapia nas últimas 24 horas, tinham aqui esse vermelho, os que tinham hemocultura positiva. Eles tinham 65 de hemocultura. Deixa eu apontar que vai ser melhor para entender. Aqui, ó. Eu tenho 65 pacientes com hemocultura positiva que não fizeram antibiótico terapia nas últimas 24 horas. Isso é em torno de 23%. E aqui, nos pacientes que tiveram antibiótico terapia nas últimas 24 horas, só 18 tiveram hemocultura positiva, que vai para 13%. Então, a taxa de positivação de hemocultura cai bastante quando você tem uso recente de antibióticos nos pacientes. E a mesma coisa não se repete para o NGS, que você vai ter aqui 126 pacientes com NGS positivo, que é esse quadradinho azul, sem antibiótico terapia nas últimas 24 horas, e 69 com antibiótico terapia nas últimas 24 horas, mas isso na porcentagem é 45% e 51%. Então, ele até aumentou a porcentagem nos que tiveram 24 horas, que deve ter sido ao acaso. Mas não teve diminuição da positividade do exame com o uso de antibiótico nas últimas 24 horas.
Dos resultados aqui, ele descreve melhor o que compôs cada resultado dentro dos falsos negativos, que foram os pacientes que teve o NGS negativo mais hemocultura positiva. Foram 8 casos de E. coli, 3 casos de virídeos, 2 casos de Klebsiella e 8 casos discordantes em que o bicho detectável no NGS foi considerado o causador da infecção. Foi 5 Klebsiellas e 3 Pseudomonas aeruginosa. Então, aqui, ó, você tem 21 que foram positivos na hemocultura, mas não no NGS. No oposto, você tem 136, que são 136 pacientes que tiveram NGS positivo e a hemocultura negativa. 136 patógenos que não foram detectados pela hemocultura. Foram 50 casos de Klebsiella, 41 de Pseudomonas, 25 de E. coli, 10 de Enterobacter e 7 de Viridans. E dentro dos transplantados, só teve uma hemocultura positiva, enquanto o NGS teve 6. Como a gente teve poucos pacientes transplantados, não dá para ter uma grande ideia, mas assim, eu acho que é uma diferença grande, de 1 para 6. Né? Aqui ele mostra a frequência dos patógenos. Aqui é do NGS, aqui é de hemocultura mais NGS, e aqui é só hemocultura. Então, a gente vê que teve uma taxa de positividade bem maior, 176 patógenos. E eu achei interessante ressaltar que teve uma grande diferença nos fungos, porque nos pacientes de hemocultura eu tive uma hemocultura positiva para Cândida, né? E no NGS a gente teve 14 fungos identificados, 6 aspergillus, né? 2 cândidas, 3 pneumocistes. E também teve uma grande diferença na detecção de patógenos virais. Ele não tem cultura, né? Mas teve 40 identificados. Isso aqui é um diagrama meio confuso. E as cores estão melhor. No meu computador as cores não estão muito boas. Mas ele vai mostrar como é que foram realocados os pacientes a depender dos exames dele. Então, aqui, ó, de todos os pacientes com NGS positivos, esse laranja e roxinho são os que têm positivo, um com hemocultura positiva e um com hemocultura negativa. 216 tinham a antibiótico terapia empírica adequada, que é essa IEAT, que é Initial Empirical Antibiotic Treatment, que isso dá mais ou menos 90% dos pacientes que tinham NGS positivo estavam com eles. 14 pacientes não estavam com antibiótico terapia adequada. E aqui, ó, 81 pacientes tiveram a sua antibiótico terapia mudada por causa do resultado do NGS, enquanto que 39 tiveram esse resultado mudado por causa do NGS. Aqui eu peguei do suplemento, o doutor me passou o suplemento, que mostra isso de uma forma mais fácil no gráfico de Pitzer, que ele vai mostrar os pacientes que mudaram conduta por causa do NGS. Então, de 144 positivos não tiveram, assim, são 225 positivos, 64% deles não tiveram mudança de conduta, 6% tiveram diminuição do espectro da antibiótico terapia e 28% aumentaram antibióticos. Desses 28%, 11% foi bacteriano, aumentou o espectro, adicionou algum antibiótico para a bactéria. 4% fúngico e 0,44% terapia antiviral. E aí, em 2 casos, a Education falou que provavelmente o NGS resultou em overuse de antibiótico. E uso excessivo, né? E aqui eu fiquei meio dúvida do que ele considerava essa education, então eu coloquei só a tabela assim do que guiou ele para education, do que ele vai considerar definitivo, provável, possível, unlikely. E aí os critérios estão aí, mas assim, muito depende da opinião do especialista mesmo. Tudo é racional, nada é tirado do nada, mas depende do julgamento desses especialistas. Na conclusão, ele fala que o NGS do plasma, do plasma sem DNA, cell-free DNA, aumentou a detecção de patógenos significantes clinicamente e estabeleceu uma otimização da antibiótico terapia mais cedo, né? E em pacientes com a leucemia aguda e neutropenia febril. Aqui das minhas conclusões, o que eu falei? De pontos negativos, tem uma dificuldade de definir o que ele considera exatamente como clinical education, porque algumas coisas dependem do critério do cara que está decidindo.
o estudo tem hemocultura como padrão ouro, que é o que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo é uma coisa que atrapalha um pouquinho, mas é um jeito de fazer, né? Porque é um exame que propõe ser mais sensível que ela. E aí eu até fiquei me perguntando se não seria interessante eu comparar o efeito do NGS dentro de um grupo que só tem hemoculturas negativas, que aí seria a melhor aplicação clínica, assim, pra gente, né? Que a gente ia fazer um raciocínio linear, não tem hemocultura. Só que aí, também, ao mesmo tempo, faz diferença o tempo, né? Que ele vai É que dar esse resultado em você 24 não sabe horas. se vai ser negativa a hemocultura quando você colhe ela, né? É, exatamente. É, um Mas problema talvez, que... Mayara, talvez Ah, faça sentido você falar assim, um paciente muito bom para esse exame seria um cara que já está com uso de antibiótico, por exemplo. Ele já é está usando verdade. antimicrobiano, talvez Porque ele é seja um... uma É, coisa interessante, né? E é porque... difícil fazer a análise, as análises que a gente tem de método. Oi? Desculpa. Pode falar. Eu ia falar que as análises de método diagnóstico, a forma como a gente faz a estatística para sensibilidade e especificidade, é meio engraçado, porque quando você vai criar um novo padrão ouro, você sempre tem que analisar dessa forma, né? Então, o padrão ouro muito bom é aquele que ele vai sempre, vai concordar, né? Os verdadeiros positivos vão ser iguais, os verdadeiros negativos vão ser iguais, e ele vai Radar. abrir um pouco mais, né? Limite de velocidade de 60 quilômetros por hora. Gente, tem uma Siri louca aí, mano. Olha só. Alguém tá dirigindo rápido. É, isso que eu ia falar. Motorista, cuidado aí. Presta atenção no volante aí. Mas eu achei legal esse estudo para mim. Por que que eu sugeri para você esse paper? É porque eu achei que dos papers de metagenômica, que tem 1 milhão, se vocês procurem aí, vocês vão achar. Para mim, ele é que explicou melhor o que ele fez e o que ele encontrou, da melhor maneira, assim. Ele não, ele mostrou, acho que tá bem claro o raciocínio, acho que a Mayara explicou muito bem também, meio que como que ele usou, o que que ele comparou, o que que ele fez. E a adjudicação, ela vai acontecer mesmo, porque você encontra coisas que você falou, Mayara, o que que significa esse HSV1 que ele encontrou em 15 pacientes? Isso significa É, alguma coisa ou não? Porque o que acontece? A metagenômica, muitas vezes, ela não é quantitativa também. Então, às vezes, você fala, tá, veio aqui um CMV. Mas pera, o cara já havia fazer CMV mesmo. Ou o outro veio HSV, mas HSV tá com profilaxia e é uma viremia baixa, não sei se eu vou fazer nada. Então tem esses meio que achados que não tem muito significado, precisa mesmo de uma adjudicação no final para alguém olhar e falar, pera, caixa preta, né? Juntando tudo agora, na paz, olhando para esse paciente, será que mudou alguma coisa? Ah, mudou, ou não mudou. Então precisa dessa análise mesmo, e é o mais difícil de fazer. Então, realmente, a gente é isso. Mas esses exames, eles não encontraram ainda alteração de desfechos duros. Ninguém falou assim, olha, neste grupo, se você usar, morre menos gente. Porque a doença, infelizmente, a evolução desses pacientes ela é muito multifatorial, né? Não é só, obviamente, o tratamento da bactéria X ou a identificação da bactéria Y que vai fazer diferença na vida desses pacientes. Então, ainda não encontraram uma população que tem um desfecho duro com metagenômica. Sempre, descalona mais, acha mais, descobre mais. O do aspergillus, o paciente não impede de ele ter feito febre, alguém tomografado ele, visto a lesão e começado antifúngico, por exemplo, e daí a metagenômica dá positiva. Mas e daí? Já tinha investigado o paciente e começado a terapia antifúngica. Então, tudo isso é difícil de escolher uma população que se beneficia de maneira de desfecho duro. É isso que ainda não encontramos. Mas eu achei que esse estudo explica bem como é que é todo o racional desse método novo e quem sabe a gente acha a população um dia. uhum. É muito sensível, a preocupação é muito falso positivo. Esses positivos que você vai achar é muito negativo. Se é significante mesmo, se é importante mesmo. Aham. Entendeu? Essa é a correlação. Por isso que não tem essa coisa, que legal, achei muito, né? Achei mais, porque tinha cultura negativa, mas será que é isso? Realmente, tá falando. Depende do Sim. número de alvos também, né, da metagenômica. Tem uns que pegam, sei lá quantos mil alvos, aí vem uns vírus que a gente tem. Tem um vírus que é um vírus meio. O pessoal chama de vírus órfão, que é aquele torque alguma coisa vírus, que ele não tem nenhuma correlação clínica, ele aparece em um monte de amostra de metagenômica. Então, realmente, mas esse estudo é legal porque ele achou muita bactéria e ele achou aspergillus, né? Então, Aham. achei bem interessante essa olhada aí. Aham. Pois é. Ah, pode falar. Não, você vai comentar que esse termo adjudicação, né? Ah. É como se fosse um julgamento só. Né? Nada além disso, né? Uma pessoa que vai olhar para a situação e vai julgar. Foi a questão que ela comentou.
Mas a gente está usando a hemocultura, que seria menos sensível, mas que hoje é o nosso padrão. O que a gente tem por cima disso? E aí essa admiração. Ou seja, vai ser um especialista que vai pegar e vai julgar o resultado que ele encontrou nos dois, se era realmente isso não é. Justamente para tirar esse viés aí que você falou, usar um padrão outro, eu vou conseguir ser mais sensível do que ele. Pois é. E aí, até a minha segunda observação seria mais ou menos sobre isso, que o NGS ele não precisa de uma hipótese microbiológica, né? Então você tem aquele risco da quebra do raciocínio bayesiano. Assim, você não está pensando que o paciente tem uma infecção por CMV, aí aparece um CMV, aí você fica assim, mas não era exatamente esse a minha linha de raciocínio. Então, é uma coisa interessante você ver patógenos inesperados e lembrar de outras hipóteses diagnósticas, mas ao mesmo tempo é arriscado você fazer tratamentos desnecessários. Então, é importante você ter um especialista, alguém que esteja ciente do método para analisar os resultados, né? E aí, de pontos positivos, eu coloquei que é um estudo prospectivo, então mitiga viés de seleção, temporal, informação, sobrevivência. É um estudo com LLA e LMA, 80% faz neutropenia febril e 85% tem hemocultura negativa, então é muito interessante ter uma melhor avaliação desses patógenos. É muito rápido, é um turnover de 19 horas, então você tem o resultado no mesmo dia. Ele é menos afetado pelo uso de antibiótico terapia recente, que foi o que o doutor falou, que talvez fosse interessante a gente fazer para os pacientes exatamente que usaram antibiótico recente, que vão ter uma hemocultura com menor aproveitamento, e ele teve um impacto importante em infecções fúngicas e virais. Quer falar mais alguma coisa? Já não sei se está lembrando de Eu não olhei. Esse é bem sugestivo, porque tem um que se chama Caios. Ele é bem caro. Mas assim, em valores, você sabe? Então, Nossa, só para um exame, né? então você descobre o que o paciente tem depois que ele morre. Isso que eu tinha encontrado. Quando eu pesquisei, eles falavam que demorava para sair. Nesse estudo é rápido, mas eu acho que é porque... Mas é pesquisa, né? Nossa, aqui vai pra Você tem que. Se você tiver o laboratório, Mayara, do seu hospital, o tempo de processamento da amostra ele é muito rápido mesmo. Mas o problema é que você tem que ter o laboratório na tua. É que existe o tempo do teste e existe o tempo até. Vamos pensar assim, ó, vou brincar aqui, igual a Emato fala. Existe o tempo cérebro-veia, que é da hora que você pensa até a hora que você muda a conduta. Tem a logística do teste, né? a disponibilidade comercial do método é pequena, né? Então, os casos que geralmente não são no Brasil. Se tem no Brasil em um estado específico, São Paulo, dentro de pesquisa, então, dentro de pesquisa não tem custo, mas o comercial vai para fora do país. O comercial vai para o país. Custa caro, vai para fora do país, e aí o tempo de processamento não é o problema. O problema é o tempo de sair da unidade, entrar num avião, ir para outro país, sair desse avião, chegar na unidade, ser identificado. Então, é uma parceria. Mas é uma perspectiva no futuro. O próximo artigo vai ser esse aqui. A gente vai começar a falar sobre o tempo de antibiótico terapia. Esse é um artigo publicado na Transplantation and Cellular Therapy, de agosto de 2023, em que ele vai analisar a segurança e eficácia do descalonamento precoce em comparação ao uso prolongado de antibióticos em pacientes com neutropenia febril, depois de terapia celular, que é CAR-T ou transplante. A introdução, ele fala que o início precoce de antibiótico terapia com cobertura para pseudomonas aeruginosa é a terapia inicial da neutropenia febril, que é o CP-pimeotazocin, que a gente sempre fala. A duração da antibiótico terapia ainda é um ponto de discussões. A abordagem tradicional em muitos lugares é manter a antibiótico terapia até a recuperação dos neutrófilos. A gente já tem evidência sobre descalonamento ou suspensão precoce, é indicado em alguns consensos, mas ainda tem um certo receio do clínico em fazer isso. Ainda falta também dados a respeito de pacientes em terapia celular. Então, essa é a proposta do artigo. Ele fala que a neutropenia febril, apesar de ser uma condição potencialmente grave e de deterioração rápida, tem causas não infecciosas para febre, que pode ser essa síndrome de liberação de citocinas, pode ser uma síndrome de Xertia, ou pode ser em reação ao granuloquímia, o fator estimulador de colônias, que pode dar febre também.
Eu coloquei aqui só para falar sobre o que é CAR-T, depois eu vi que o doutor fez uma especialização em CAR-T, tô até com medo de falar. Mas assim, o que eu entendi? Você pega a célula T do seu paciente, é uma terapia imunológica que você usa a célula do seu próprio paciente, vai modificar ela geneticamente para ela expressar um receptor quimérico, né? Contra aquela célula cancerígena do próprio paciente. Então, você vai pegar lá a sequência do câncer do paciente, fazer uma célula quimérica que expresse um antígeno contra aquela célula cancerígena e devolver a célula para o paciente. E aí a célula vai atacar o câncer. É interessante porque é extremamente específico. Você fez para o câncer do paciente. Muito, muito em breve. Você escolhe o antígeno que você vai atacar, tá? Em geral, não é assim. Dá para você fazer para várias coisas, mas em geral é um processamento complexo. Você usa um vírus para modificar geneticamente a célula para expressar um receptor de célula T modificado que gruda naquilo ali. Então, o que a gente tem hoje no uso clínico hoje é CD19, o antígeno mais usado, que é um antígeno de linfócitos B. Ele é o mais usado, tá? Hoje em dia. E o segundo que está entrando no mercado agora é o anti-BCMA, que é um antígeno de maturação de linfócito B que é usado em mieloma. Então a gente tem para doenças de célula B, especialmente difuso de grandes células B, que é CD19 positivo na maior parte das vezes, e as leucemias linfóides agudas. Mas é isso mesmo, tem que pegar o linfócito do paciente, levar para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu tenho que pegar e modificar a célula dele, checar o controle de qualidade se está tudo bem, proliferar as células dele e devolver para ele. E isso é muito caro, é uns 2 milhões de reais mais ou menos um CAR-T, e ele vai para fora, volta, tem um tempo de processamento, que é o problema do CAR-T, é o tempo mesmo. E é muito engraçado, porque quando você vai fazendo no paciente, é literalmente um saquinho desse tamanho com ali uns 15 mlzinho de pus. Parece, tá? Porque é só leucócito, né? E aí você mostra pro paciente, ele fala assim, é só isso? Tipo, aí você fala, é só isso. E realmente é muito impressionante, porque você faz a célula T atacar o antígeno que você quiser. Isso significa que dá para fazer célula T contra vírus, contra fungo, dá para fazer isso também, tá? Então é só para ilustrar que isso é uma tecnologia que ela é muito abrangente. Mas hoje no dia a dia é CD19 e eu escolhi esse paper porque a gente tem pouquíssima coisa de CAR-T, tipo neutropenia febril no CAR-T. Por isso que eu trouxe esse paper para você como sugestão especificamente. Legal. O desenho do estudo é um estudo multicêntrico em Tel Aviv, a capital de Israel, prospectivo, não cego, randomizado, de janeiro de 2020 a março de 2021. A randomização foi realizada antes da admissão do paciente no hospital, antes mesmo do paciente ter neutropenia febril. Seria todos os pacientes que fariam CAR-T ou transplante. Eu até achei estranho por que ele fez a randomização antes da neutropenia febril. Apesar de todos esses pacientes provavelmente ficarem neutropênicos, nem todos vão ficar febris, né? Mas talvez tenha sido de logística ali. A distribuição foi de 1:1 nos dois grupos, e os grupos eram Standard Duration, e o grupo 2 era de Early Descalonation. Então, tempo padrão e o tempo de descalonação precoce. É que quando a gente faz uma intervenção de neutropenia febril, Mayara, tem que dar um antibiótico muito rápido, então a gente costuma consentir o paciente antes. Porque senão, tipo assim, sei lá, vamos estudar neutropenia febril, beleza. Aí o cara fez febre, aí você vai lá e fala assim, moço, olha, nós estamos fazendo um estudo, é assim, assim, assado, você não quer ver aqui o termo de consentimento. Aí ele já tá com febre, aí ele, não, pera aí, eu preciso discutir com meus familiares e tal, e pronto, não entrou no estudo porque não deu tempo, tá? Não pode prejudicar a conduta. Perfeito. Inclusive, tem 2 artigos que fizeram a randomização antes da febre. Eu até fiquei confusa por quê. Agora entendi, obrigada. É comum nos estudos, no nosso estudo aí, que é de neutropenia febril, tem que ser assim, você tem que randomizar antes, porque a hora que ele tiver febre tem que estar já, tipo, o que ele vai fazer? É isso, tá? Ou não vai fazer, Tá. porque não dá tempo de ficar, vamos ver, tá, não é que nem fosse, sei lá, uma neoplasia sólida, que você tem 4 semanas para dar uma pensada, não dá, é rapidão, tudo na hora. Legal. O protocolo do estudo. Neutropenia febril ele definiu como terapia de 38,3 graus oral, ou uma de 38 graus mantida por pelo menos 1 hora, mais neutrófilos menores que 500, ou uma queda esperada para menor que 500 nas próximas 48 horas, que nem o artigo anterior. Antibiótico terapia empírica era tazocin ou ceftazidima, ele não tem cefepim.
mas a ceftazidima é só para os alérgicos à penicilina. A vancomicina era adicionada em ocasiões previstas pelos guidelines. Eu olhei as ocasiões tradicionais mesmo da maioria dos guidelines. A amicacina ele adicionava em pacientes com instabilidade hemodinâmica, acho que para cobrir resistente a carbapenêmico. E se persistência da estabilidade a despeito do tratamento, ele colocava meropenem ou imipenem. E ele colocava levofloxacino se estivesse infiltrado pulmonar em TC de tórax. Profilaxias do protocolo dele, o aciclovir para todo mundo, ciprofloxacino mais fluconazol em transplante halogênico ou autólogo para linfoma. Acho que porque a terapia de antes é diferente, né? Os grupos ele dividiu em um grupo de standard, que é antibiótico terapia que é continuada até a recuperação da neutropenia. Mesmo se o patógeno tinha sido identificado na hemocultura, o descalonamento também só ia fazer depois da recuperação da neutropenia. Foi bem? E no early, ele colocou a terapia descontinuada após 48 a 72 horas, se não houvesse evidência clínica ou microbiológica de infecção, independente da resolução da febre, da neutropenia ou da estabilidade clínica, hemodinâmica e respiratória do paciente. Então, eu achei engraçado que foi tudo e nada, né? Ele foi super corajoso e super precaução do outro grupo. E o descalamento foi feito após a análise de susceptibilidade com o PCR multiplex Film Array, para todo mundo, achei chique. Todo mundo tem. Ela vive, né? Desfechos. O desfecho primário foi o número de dias sem antibiótico terapia, que aí foi uma coisa que eu achei ruim, triste, né? Que o estudo está testando você fazer antibiótico terapia por menos tempo. E aí o desfecho é quem teve menos tempo de antibiótico terapia. Então, esse desfecho primário muito provavelmente vai ter um resultado importante. E também ele colocou fração de dias livres de antibiótico em relação à duração total da neutropenia. O desfecho secundário, ele colocou como. Aí, esse que eu queria como se fosse o desfecho, né? Que é a resposta ao tratamento, que é a melhora clínica, ausência de recorrência da bacteremia, ausência de febre ou sinais clínicos de infecção no D5, sem necessidade de escalonamento ou combinação no D5. Febre subsequente, que é a febre 48 horas depois da interrupção do antibiótico, mortalidade em 30 dias, duração da hospitalização, duração da neutropenia, GVHD, essa síndrome de liberação de citocinas e o custo total do direto do tratamento. Então, no desfecho secundário teve muita coisa que a gente quer ver. No primário, Não fique triste, Mayara. Eu brinquei com você até que você é uma pessoa bem crítica dos estudos. É o seguinte, não tem muita, a gente não sabe nada sobre isso em CAR-T, entendeu? Então, quando você vai desenhar o teu estudo, você precisa calcular uma amostra, certo? Aí você precisa falar assim, quantos. Então, por exemplo, para você calcular uma amostra que gere diferença de mortalidade, você precisa saber qual é a mortalidade esperada e calcular uma diferença e aí fazer o estudo. Quer dizer, talvez você precise de uma amostra muito maior. O que ele está querendo mostrar primeiro é as pessoas dão menos antibiótico? Vai adiantar? Porque nunca fizeram isso no CAR-T. E o CAR-T, a neutropenia do CAR-T, por exemplo, é mais curta, dependendo do paciente. Será que vai mudar mesmo se eu fizer essa estratégia? Porque concorda que se o meu primeiro estudo for para mortalidade com 500 pacientes, e aí eu perceber que quando eu uso essa estratégia nem mudo dos dias de antibiótico, será que vale a pena gastar tudo isso? Porque o que acontece? Pode ser que eu ponha essa estratégia e, na verdade, todo mundo use meio igual o número de antibióticos, porque recuperou da neutropenia e tal, entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Por isso que o desfecho primário do estudo é: se eu fizer essa estratégia, realmente eu dou menos dias de antibiótico? Aí depois a pergunta é: se eu der menos dias de antibiótico, muda alguma coisa na vida do cidadão? E também é bom que eu vou saber quanto de mortalidade que tem nos grupos, para eu ter uma ideia no futuro para calcular a amostra. Então, como é o primeiro, vamos dizer assim, é uma primeira análise, é normal que o desfecho seja se o protocolo funciona mesmo, se muda mesmo, tá? É por isso. Uhum. Legal. Análise estatística, o tamanho da amostra, ele calculou. No centro dele, dependendo da epidemiologia dele, né? O centro dele, o tempo médio de antibiótico terapia para neutropenia febril é 5,3 dias, muito chique também. A fração de dias livres de neutropenia é de 0,5, metade da neutropenia ele não está usando antibiótico. E ele quer considerar que o protocolo diminua essa fração para 0,3. Então, 70% dos dias de neutropenia não vai estar usando antibiótico. E ele calculou que para ter uma resposta de 0,3, ele precisaria de 36 pacientes em cada braço, para ele conseguir rejeitar a hipótese nula, e para ter um poder de 80% e um alfa de 0,05.
E aí, considerando que 80% dos pacientes vão ter neutropenia febril, ele definiu 50 pacientes por braço, que aí 40 vai ter neutropenia febril, você vai ter pelo menos 36 em cada grupo. Olha que A legal, análise você viu? O cálculo da amostra, que legal. é legal mesmo. Que foi bem o que você falou, que depende da incidência para você fazer o cálculo. Do desfecho, Olha exatamente, é uma isso aí. pergunta. Você tem que responder a tua pergunta. Se você colocasse a pergunta na vontade, foi o que ele falou. Você teria que ter uma Né? Para as variáveis contínuas, ele usou o teste de Student ou uma Whitney, quando não paramétrica. Nas variáveis categóricas, ele usou o Q² ou exato de Fisher. O P foi menor que 0,05, foi considerado significativo, e o software foi o R. Aqui foi os pacientes que entraram, então 110 pacientes ao todo, ficou 41 no grupo que foi standard e 50 no grupo que foi early descalonation. 9 em cada grupo não teve febre, mas por aquele motivo que o doutor falou, que você randomiza antes de ter febre, porque não tem tempo para ficar esperando confirmar as coisas. Aqui é a tabela 1 com as características dos pacientes. Não houve uma diferença significativa entre os grupos. Aqui a gente vai mostrar os P's. Eu só circulei aqui para a gente ter uma ideia da cara dos pacientes. A maioria tinha em torno de 60 anos, metade mais ou menos era do sexo masculino, eles tinham muito linfoma e mieloma múltiplo, metade estava fazendo transplante autólogo. A média de neutropenia era de 7 dias e 39% estava usando profilaxia com quinolona. Eita, desculpa, tá tendo uns raios aqui. Aqui é outra tabela que mostra que teve mais dias livres de antibiótico no grupo de early descalonation. Ambos os grupos, na intention to treat e na per protocol. A diferença é que a intention to treat teve os pacientes que não ficaram com febre. Na per protocol é só os que realmente tiveram neutropenia febril. E aí o que teve significância estatística foi realmente só a diminuição dos dias, que foi maior aqui. Aqui ele vai expressar o mesmo dado no Bloxplot. Aqui, esse meio aqui do Bloxplot é a linha central, é a mediana, e a caixa se limita pelos interquartis 75% e 25%. E os pontinhos aqui fora são os outliers, que a gente vê até que no grupo intervenção tem uma quantidade, assim, de outlier. Mas, ao todo, o grupo mostra que realmente teve mais dias livres de antibiótico no grupo intervenção do que no grupo controle, com um P significativo de 0,000088. E aqui ele coloca os resultados dos desfechos secundários, que é aqueles que a gente também estava curioso para saber. E aí teve diferença em várias coisas. O P menor foi de 0,38 na descalonamento, que foi de 1 para 9. Na descontinuação da antibiótico terapia, que teve 27 no grupo de early descalonation. Isso aqui é no grupo de intention to treat, e aí as mesmas variáveis no grupo de protocolo. E aqui de morte em 30 dias não teve diferença entre os grupos, inclusive o P foi de 1, que realmente parece que são iguais, né? E aí fica a perspectiva de a gente fazer um estudo que morte seja o desfecho principal, né? A bolsa não é suficiente para se encontrar diferença. Exatamente, né? E aqui são os fatores associados com o sucesso do tratamento e morte em 30 dias. Que aí a gente vai ver que o early descalonation teve um odds ratio de 0,55 para morte em 30 dias. Então, é um odds ratio que indica que morreria menos, mas o intervalo de confiança passa pelo 0 em todos. Menos em duração da neutropenia, que realmente fica acima o intervalo de confiança fica acima de 1. Quem tem a neutropenia mais duradoura tem mais morte em 30 dias, mas muito provavelmente é uma correlação porque é uma doença mais grave, né? Não é um nexo de causalidade com a intervenção.
Então, a conclusão dele é que essa estratégia restritiva de descalonamento e descontinuação de um antibiótico resultou em redução significativa dos dias de antibiótico, sem afetar os desfechos negativos nos pacientes. Dos meus pontos negativos aqui que eu fiz a análise. Foi aquilo que a gente até discutiu, que o desfecho primário dele foi tempo livre de antibiótico, que realmente agora que o doutor explicou é o que tinha que fazer, né? A randomização que foi feita antes de definir se era neutropenia febril, que também a gente discutiu, realmente precisava ser feita. Tem essa questão que retirar os pacientes pós-randomização, você faz um certo viés de seleção, porque você muda depois que já randomizou, mas como dá para fazer, né? Eu fiquei. Aí é a mesma coisa. Eu fiquei pensando se poderia se fazer só em pacientes neutropênicos febris. É um estudo não cego, que tem viés de desempenho e expectativa, mas nesse caso, a intervenção era fazer menos antibiótico. Então, talvez o paciente, o não cego, vá para o outro lado, né? Vai interferir num desfecho positivo. E a população foi pequena para identificar a frequência de patógenos resistentes. Ele até fala que, surpreendentemente, não teve patógeno resistente identificado. O ponto positivo, ele sugere que um curso reduzido de antibiótico-terapia pode não ter efeito na mortalidade. E é uma população difícil de estudar, é um estudo prospectivo e randomizado. Você quer comentar alguma coisa, doutor? Acho que vamos em frente. Acho que a gente já falou durante. Tá bom. E aí, o último artigo sobre neutropenia febril é esse aqui, que ele vai testar o curso curto de antibióticos nos pacientes com infecção de corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa. É um estudo publicado na Clinical Infectious Diseases em maio de 2023. Ele fala na introdução que já há evidência científica que apoia o curso curto de antibiótico terapia para Pseudomonas, inclusive para Pseudomonas aeruginosa, mas a maioria dos ensaios clínicos randomizados exclui ou subrepresenta os pacientes oncohematológicos imunossuprimidos. Como resultado, a maioria dos clínicos ficam inseguros de fazer um curso curto nesse tipo de paciente. E essa é a pergunta e a intervenção a intervenção não, o que ele está estudando no estudo. É um estudo retrospectivo, observacional, realizado em 2 hospitais na China. Todos os pacientes oncohematológicos admitidos nesse hospital de janeiro de 2014 a janeiro de 2023, que possuem hemocultura positiva para Pseudomonas aeruginosa. Critério de exclusão é ter menos de 7 dias ou mais de 21 dias de antibiótico terapia, o curso de antibiótico terapia interrompido por morte ou desistência dos cuidados, aminoglicoside monoterapia em qualquer momento do trabalho, pela questão de não ser controverso, né? Se usar ele em monoterapia para infecção de corrente sanguínea. Choque séptico precoce, que ele não diz exatamente quando é esse precoce, mas eu acredito que seja nos primeiros 2 dias. E perda de follow-up em até 90 dias até o fim da antibiótico terapia, porque ele vai ver desfecho em até 90 dias. E aí ele colocou como short course de 7 a 11 dias e prolongas de 12 a 21. Um short não tão short, porque lá em Tel Aviv eles usam 5, né, como média. Mas Tel Aviv é Tel Aviv. Sobre o centro, todos os pacientes possuem PIC para realização dos seus tratamentos. Antibiótico profilaxia de rotina não está no protocolo, nem para os neutropênicos ambulatoriais, que é a quinolona, né? O tratamento definitivo é ajustado após o resultado da hemocultura e antibiograma. E indicações para suspensão de antibiótico terapia são essas, e aí precisa de todas, que é melhora clínica com resolução dos sinais e sintomas da infecção, hemocultura negativa, controle do foco, normalização de marcadores inflamatórios e recuperação da neutropenia. Ele fala que em casos raros de neutropenia persistente, aquele paciente já está um tempão usando antibiótico, não melhora da neutropenia, mas tem sinais de melhora infecciosa e tem focos controlados, ele pode pensar em interromper a antibiótico terapia se os neutrófilos estiverem em ascensão. Então, não é comum para eles suspenderem antes de melhora da neutropenia. Os métodos, o desfecho primário foi um ótimo desfecho primário, ele é composto de recorrência de infecção de corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa ou morte em 30 dias. O desfecho secundário foi recorrência da infecção em 90 dias, a febre recorrente em até 7 dias após o fim do antibiótico e tempo de internação. A análise estatística dele foi bem clássica, ele usou o Q quadrado para
categóricas, o teste T e o Mann-Whitney, o Wilcox-Henck, que é a mesma coisa do Mann-Whitney para contínuas, e ele fez essa IPT, que é Inverse Probability Treatment Weighting, que é como se ele calculasse um score de propensão do paciente ter aquela intervenção. Então, se um paciente velhinho tem grandes chances de ter aquela intervenção, ele põe um peso menor para aquela intervenção sendo um velhinho. Enquanto se um paciente novo, jovem, tem uma baixa probabilidade de ter aquela intervenção, ele põe um peso maior para aquele paciente jovem dentro do estudo dele. Que é uma forma de você igualar os pesos e os grupos num estudo retrospectivo, né? E aí, na análise multivariada, ele ajustou para esses pesos. E o p-valor 0,05 e o software foi o E. E aí, ele faz esse balanceamento nos pacientes que têm esse SMD, que é o Standard Mean Difference, menor que 10%. Não, ele faz nos que tem maior que 10% e é considerado balanceado se tiver com a diferença média menor que 10%. Aí, aqui nos resultados, a seleção de pacientes dele, foram selecionados 434 pacientes, bastante até, 229 no short course e 205 no prolonged. Aqui são os critérios de exclusão, que a gente já até falou. Essa tabela aqui ficou meio pequena, mas é o jeito que deu de colocar. Aqui de vermelho, eu selecionei as variáveis que tinham aquele standard mean difference maior que 10%, que seriam as que deveriam ser pesadas pelo método dele para ficar igual entre os grupos. Então, a idade estava diferente entre os grupos, a frequência de a LLA e a LMA estava diferente, consolidação, relapso da doença refratária, quimioterapia e perianal mucosite. E aqui também resistência a carbapenêmico. Tinha uma diferença deixa eu ver aqui, SMD é uma diferença de 0,14 entre os grupos, né? Que seria 14%, maior que 10%. E aí ele reajusta, aqui são os valores reajustados, e aí aqui tem alguns dos que eu circulei de azul, são os que mantiveram uma diferença maior que 10%, apesar de ajustados. Então, entre os grupos ainda tem uma diferença significativa na frequência de LLA e LMA, mesmo ajustado, quimioterapia, doença refratária. E aqui, só para falar da característica da população, 55% era infecção primária de corrente sanguínea, e a frequência de germes resistentes, que aqui é resistente a carbapenêmico, foi de 16%, 22%, uma média assim considerável, cerca de 20% de resistência a carbapenêmicos. Essa é a tabela da análise univariada, depois de ajustada pela regressão ponderada. E aí a gente vai mostrar que short course não mostrou diferença de mortalidade, esse aqui é azulzinho. Então, ó, mortalidade em 30 dias. Essa tabela, aqui é mortalidade, aqui é febre, aqui é infecção recorrente em 90 dias. Para o curso curto, não teve diferença na mortalidade, nem na febre, nem na recorrência da infecção. Teve diferença ter mucosite perianal, tanto para morte quanto para febre. Teve diferença descalonear a antibiótico terapia antes de recuperar os neutrófilos. Então, os pacientes que tinham neutrófilos menores de 500, que tiraram antibiótico terapia antes de melhorar esses neutrófilos, tiveram pior mortalidade, febre e infecção em 90 dias. Só que a gente até discutiu sobre esse dado, né, doutor? E a gente acha que pode estar relacionado ao fato de serem pacientes mais graves. Ele até fala que no protocolo dele é muito raro ele descalonar antibiótico antes da recuperação da neutropenia, que isso acontecia mais nos pacientes que tinham neutropenia prolongada. Então, essa mortalidade maior nos pacientes... Não, isso é interessante. É o que a gente discutiu ontem, né? É assim, o short course não teve diferença. Então, se você usou um tratamento curto ou longo, não mudou nada. Aí que você fala assim, nossa, mas quem tirou o tratamento antes de recuperar da neutropenia foi pior. Sim, porque mesmo curto ou longo, o paciente que tirou o antibiótico, ele continuava neutropênico, provavelmente é um paciente que ficou neutropênico mais tempo. Então, na verdade, essa variável aí de estar com neutropenia quando suspendeu
antibiótico terapia está associada a maior mortalidade, enquanto um curso curto não estar, significa provavelmente que os pacientes com mais tempo de neutropenia vão pior. Não é especificamente relacionado ao antibiótico. Então, tem que tomar cuidado. Talvez eu nem tivesse usado essa variável para confundir a cabeça das pessoas, entendeu? Na minha análise. Porque ela com certeza acontece concomitante com o tempo de neutropenia. Uhum. Sim. E aqui é a análise multivariada que ele resumiu e colocou pro desfecho que a gente queria, né? Que aí é a terapia curta em relação à mortalidade, febre e recorrência da infecção em 90 dias, não teve diferença fazer em terapia curta. E isso é a multivariada pesada para os confundidores. Então, a conclusão dele é que o curso curto de antibióticos não foi inferior ao curso prolongado nos pacientes oncohematológicos com infecção de corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa. E aqui os comentários que eu coloquei. Pontos negativos do estudo é que ele só usa dois centros não é tão multicêntrico assim, para ele colocar no título grandão. Mas é multicêntrico, né? O desenho do estudo não permite afirmar que é não inferior, ele fala bastante na discussão que fazer o antibiótico curto é não inferior, só que não foi um desenho de não inferioridade. Mas dá para a gente pensar, sugerir que sim. Esse tempo curto não foi exatamente muito curto, que 7 a 11 dias a gente já tem, às vezes, tempos mais curtos de antibiótico terapia. Ele não define o tempo do que é choque precoce, mas eu acho que isso aí. E os pontos positivos é uma população de oncohematológicos, que é difícil de ser estudada, o N foi representativo, teve bastante gente, e teve uma incidência importante de resistência a carbapenemicos. O desfecho primário foi muito importante, que é morte ou recorrência em 30 dias, e a conclusão foi interessante, que sugere que o curso de 7 a 11 dias não afeta o desfecho e diminui o tempo de antibiótico terapia e aumenta a alta precoce, né? Quer falar alguma coisa? Não, acho que é né? isso. Acho que é mais um estudo sugerindo que dá para tratar bacteremia em neutropênico por tempo curto, mesmo Pseudomonas, que é um bicho problemático. Né? E esse é o último estudo, que é o bônus. Ele é uma para o editor, né? É um artigo super recente, de agosto de 2024, e ele vai falar sobre o uso de dexametasona em pacientes oncohematológicos com COVID. Ele é derivado desse estudo grande que é o Epicovideia, que é um estudo, parece que é italiano, e aí ele pegou os dados desse estudo para fazer essa análise, viu esse resultado e resolveu fazer essa carta ao editor com esse resultado. O que ele fala na introdução? Que o tratamento de pacientes oncohematológicos com COVID ainda é incerto, a maioria das recomendações são extrapoladas de populações de imunocompetentes, e são pacientes que têm alterações importantes na imunidade inata, adaptativa e com resposta inflamatória disfuncional. Então, pode ter muita diferença do imunocompetente. Acredita-se que esses pacientes se beneficiem mais das terapias antivirais e o uso de corticoide pode agravar a imunossupressão intrínseca, por isso que ele vai dar uma olhada nesses dados. É uma carta editor com dados do estudo Epicovideia, que é um estudo multicêntrico, observacional, retrospectivo, enorme. O critério de exclusão é paciente maior de 18 anos, com neoplasia hematológica em atividade nos últimos 5 anos anteriores ao COVID, com diagnóstico confirmado de COVID e informações disponíveis sobre o tratamento. O desfecho foi mortalidade em 90 dias após o diagnóstico de COVID, e os grupos eram divididos em 3. O grupo só dexametasona, o grupo dexametasona mais antivirais e o grupo só antivirais. Ele vai comparar esses 3 grupos. A análise estatística foi clássica, assim, ele fez o que quadrado ou de Fischer para categóricas, viu fatores associados à mortalidade com a regressão de Cox. Ele também utilizou um modelo para ajustar os pesos de regressão logística por seleção retrógrada, que parece aquele do artigo anterior, que ele vai calcular um score de propensão e aí vai atribuir pesos de acordo com a propensão do paciente de receber aquele tratamento, que é uma forma de você igualar os grupos dos estudos retrospectivos. O P foi menor que 0,05, considerado significativo, e o software foi o SPSS. Aqui é a tabela das características basais dos pacientes. Ele mostra aqui que realmente teve diferença importante entre os grupos. O grupo que recebeu só dexametasona, em geral, parecia um grupo pior. Era um grupo mais velho, 70 anos versus 63. Era um grupo que tinha mais cardiopatia crônica, mais DPOC, mais diabetes, mais doença hepática e mais DRC.
Mas tudo isso são variáveis que ele tentou ajustar por aquele negócio de peso, aquele método. E aqui é um gráfico que mostra a taxa de sobrevida dos pacientes. Esse azul clarinho aqui, esse azul mais bonito aqui, ele mostrou que os pacientes que usaram só dexametasona morreram mais comparado tanto com dexametasona mais antiviral, tanto com só antiviral. E depois os pacientes com dexametasona mais antiviral morreu mais que os pacientes só com antiviral, e os pacientes com antiviral morreram menos que todo mundo. E tudo isso com um P significativo, menor que 0,01. Quer comentar? Como é que vem isso aí? Você está diagnosticado pela gravidade? Exatamente. O paciente com dexametasona tem idade. Exatamente. E o que só usa de liberal pode ser só. Como é, gente? Eu ia falar, esse estudo é para provocar todo mundo aí, proposital, e para gerar controvérsia entre vocês. Então, só para a estratégia do primeiro grupo aqui é quem recebeu só antiviral mesmo, tá? Ele não recebeu Dexa, esse primeiro grupo, em nenhum momento. Aí você fala assim, mas pode ser que é mais inicial, mais precoce, pode ser sim, tá? O segundo é que recebeu antiviral e Dexa, e o terceiro só Dexa. E eu conversei com o cara o Aiello é um cara de Barcelona. Quando a gente foi para Barcelona no congresso no Equimid, a gente fez uma preceptoria com esse grupo dele. E eu conversei com ele especificamente, a gente discutiu bastante esse paper, porque eu achei bem interessante essa discussão. Ele mostrou, antes de publicar, ele mostrou pra gente isso aqui, esse gráfico, né? E aí a gente discutiu que mesmo que se você pegasse todo mundo mesmo se você comparar a curva 2 com a curva 3, tem muita diferença. Então, o antiviral parece ser bem essencial aí nesses pacientes, e é uma coisa que às vezes a gente não pensa, a gente fala assim, já passou X dias, e lá em Barcelona eles fazem antiviral mesmo depois do 5º dia, tá? Nos pacientes hematológicos. Então essa que era a brincadeira que eu queria fazer com vocês, essa provocação, que talvez a gente nunca teve um estudo ou muitos estudos que olhavam só um coemato, a gente sempre olhava a COVID como todo mundo igual. E aí começa a aparecer grupos que têm uma coisa diferente. Então, a gente tem a tendência, depois dessa conversa aí, de tender a utilizar mais antivirais, mesmo em pacientes que já passaram daquele tempo de janela ali do Paxlovid, por exemplo, se eles forem pacientes oncohematológicos, especialmente os pacientes que têm alguma alteração de linfócitos B. Então, é só para provocar todo mundo aí esse último paper. Eu falei para Mayara que era só assim, ele é de 24, não é neutropenia febril, mas eu acho que merece a provocação para terminar com uma discussão quente aí, acalorada. Foi por isso que eu falei. O pessoal já tinha pensado. Isso fala a questão da indicação, né? Sim. O que caso de cada um deles. E a gravidade desse paciente está no início do tratamento. Né? E, assim, qual antiviral? Não sei se ele fala. Eles usam o mais usado é Paxlovid, o mais usado nesse estudo, bem mais, assim, não lembro a porcentagem, mas é o mais usado. Mas tem Remdesivir também. Tá, aí eu acho que o problema talvez seja esse, né, de estar comparando pacientes com doenças diferentes do ponto de vista da Covid-19. Né? Se o paciente está precisando de Dexa, ele já é um paciente grave. Né? Mas mesmo, ele é um paciente ambulatorial. Mesmo o Dexa mesmo o segundo grupo com o terceiro tem uma diferença muito significativa. Por isso que eu falei. Ele não coloca, assim, é difícil de ver, na verdade, não tem os critérios da doença, né? Mas não entendo, é provocador de fato, só precisa de dados um pouco melhores sobre a doença, né? Sobre a Covid-19, momento, droga que foi utilizada. Enfim. Os grupos eles estão bem pareadinhos, viu? Os grupos, apesar de ter aquela questão das comorbidades, eles estão bem pareados, tá? Mas o grupo 2 e o 3 era justamente para provocar. Tem mais uma curva no estudo que acho que não tá, que a gente não colocou, mas ele também separa quem estava em ambulatorial, e mesmo assim tem todas essas diferenças, tá? No ambulatorial, no intra-hospitalar, tem essas curvas divididas aqui, ó. 6 curvas é mesmo resultado. Quem estava em casa, quem foi admitido com Covid, com hipoxemia, tudo igual. Todos têm o mesmo resultado.
É verdade. Eu não coloquei essa curva. Se der tempo, a gente pode abrir depois. Mas é a mesma. Acontece esses três grupos aparecem também no ambulatorial versus internado, tudo igual. Que começou no diagnóstico, né? No diagnóstico estava internado, ambulatorial, tá? Todos eles aparecem as três coisinhas. É, né? E aqui são outra tabela que ele mostrou os fatores independentes associados à mortalidade. Que aí foi idade, doença hepática crônica, neoplasia, aqui, neutropenia, neoplasia ativa, e aí os fatores protetivos que ele colocou aqui também. Eita, que foi tomar pelo menos 2 doses de vacina. Teve um hazard ratio de 0,64 e um P significativo. E tomar 2 ou mais também teve melhor ainda. E aqui, ó, eu coloquei. Mayara, ali, ó, stay during COVID episode, ó. Em casa versus ICU versus hospital, todos, tá tudo na multivariada, essas variáveis, e continua sendo significativo. Sim. Paciente de UTI e paciente que está em casa. E aí, outra coisa que teve diferença foi o uso do antiviral, que foi melhor, e dexametasona mais antiviral. Isso, Que e a provocação é essa, que todas essas variáveis que estão aí entraram na multivariada e foi significativo o antiviral ou antiviral mais dexa em relação ao outro grupo. Por isso que eu falei desse papo da UTI também. Entrou tudo isso, ó. Vacinado, neutropênico, malignidade controlada, não controlada, tudo se entrou no modelo. Da multivariada, é. É isso. E acabou. Muito bom, Mayara, muito bom. Excelente. Obrigada. Deixa eu ver a cara do doutor aqui. Agora eu tô te vendo. Esse último foi só para dar uma provocada aí, pra vocês ficarem discutindo no café aí. Deu certo. Vou mandar. Os Andrés. Ô, Mai, depois você vai mandar no grupo os artigos? Eu posso mandar, sim. No grupo do clube, né? No grupo do clube que é mais democrático. Obrigada. Acho que a gente tem todos os completinhos, né, Mayara? E o suplemento também. Tem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não? Só Muito agradecer a obrigado, vocês, João. pessoal. Obrigado por me convidarem, foi um prazer. Que é isso. Obrigada a você, doutor. Foi ótimo. Melhor. Tá aparecendo aí? Não, água. Aí, ó, João, a sala tá cheia. Oi, pessoal. Todo mundo. Isso. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Mayara. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Se cuidem. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Valeu.